Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. O Tocantins, o Brasil e o mundo em destaque a partir de agora no Conexão Online. Eu sou o Nilson Bittar, sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Queremos agradecer a todas as rádios que se conectam conosco, né? A você de Taguatinga, pessoal da região sul, Alvorada, Gurupi, pessoal da região do Bico do Papagaio, Peixes, Dianópolis também conosco, enfim. A você, né, os nossos agradecimentos e iniciando o nosso Conexão. Produtos artesanais serão comercializados na capital. Dia Nacional de Combate ao Mosquito, né? Ministro vai estar por aqui, né? Enquanto isso, ele agasalha aí, colocando a sua toga, que chegou uma informação de última hora, Chegou a informação de última hora, tem que colocar paletó para poder dar essa informação. Meu amigo, jornalista, blogueiro, advogado Luiz Armando Costa. Luiz, o grande destaque para hoje. Ô Bittar, bom dia, notícia boa para o servidor público. Eu acabei de falar com o secretário da Fazenda por telefone, ele me disse que já mandou agora pela manhã o pagamento dos servidores para os bancos, para a rede bancária, ou seja, amanhã de cedo o servidor público já pode sacar o mês de novembro, o pagamento do mês de novembro dos salários. O secretário, a Secretaria da Fazenda, Bittar, nesse aspecto, o governo Marcelo Miranda, não tem como você deixar de registrar, de elogiar. Ele, apesar de toda a dificuldade que ele diz que o governo está passando, ele tem honrado o compromisso e paga em dia o salário dos servidores. Veja bem, essa folha, segundo o secretário, essa folha que foi hoje para o banco, ela é no valor de 317 milhões de reais. A folha de pagamento dos salários foi para o banco hoje, que vai estar na conta do servidor amanhã cedo. Veja bem, essa é a 12ª folha de salários que o governo consegue pagar no ano de 2017, ou seja, são 10 meses, 11 meses de exercício, o governo já pagou 12 folhas. Por quê? Porque a folha de dezembro de 2016, ele pagou com o orçamento de 2017, ou seja, ele fez uma pedalada. Então ele já pagou hoje 12 folhas em 11 meses. É um esforço considerável, Bittar, porque a situação econômica do país não está boa. Veja bem, tem estado que está parcelando salários, tem estado que está com salários atrasados, e o governo Tocantins está pagando até de forma antecipada, que ele teria até o dia 10 para fazer o pagamento. Hoje ainda é dia 8, então amanhã, dia 9, o servidor público do Estado, segundo me falou agora pela manhã o secretário da Fazenda, já pode ir ao banco e sacar o seu pagamento, ou seja, a folha de pagamento do governo, dos 53 mil servidores do Estado, já foi para o banco hoje pela manhã, na ordem de 317 milhões, ou seja, o pessoal pode beber cerveja à vontade no final de semana. A coisa tá boa, né, no estado do Tocantins, porque veja só, em que pese as dificuldades, mas a capital tem feito tem sido uma prática constante da capital. Tá boa essa concorrênciazinha de tomar o prefeito faz sempre questão de fazer essa provocação, pagar inclusive com uma semana de antecipação para dizer, olha, né, aqui o negócio tá organizado, o governador organiza a casa aí, porque aqui tá, então tem sido isso. Então nessa corrida aí o governador tem feito o trabalho, porque também não dá para você querer resolver tudo, né, imagina, uma casa, né? Você tem um problema aqui, quando você tira uma goteira, já um fio estoura ali, um cano estoura. Imagina uma cidade, um estado, enfim. Eu acho que ainda falta mais organização, acho que ainda falta mais planejamento nessa administração estadual, né? Mas a coisa está caminhando. Bittar, na questão dos salários, veja bem, não há nível de comparação entre a Prefeitura de Palmas e o governo do Estado. Naturalmente, eu só parafraseei a conversa para dizer que... Então, assim, a Massa tem feito o papel dele, né, certo? Dentro da cidade, né? Veja bem, a carga tributária de Palmas, proporcionalmente, é bem maior que a carga tributária do governo do Estado. Não tem nem comparação, ou seja, a carga tributária de Palmas é a maior das capitais da região norte do país. Então, o governo do Estado está em segundo lugar no Estado, entendeu? Então, mas de qualquer forma é o seguinte, o governo, que a gente deve, é bom registrar, que o governo com os servidores, o governo tem sido, de certa forma, tem honrado esse compromisso de pagar a folha de salários em dias. Ele tem errado, sim, na questão da administração, na questão dos servidores, quando ele contrata muitos comissionados, ou seja, hoje ele está gastando, somando essa despesa dos comissionados, está gastando 50,27% das receitas correntes líquidas com o servidor público, mas mesmo assim tem pago a folha em dia, ou seja, o servidor não tem o que reclamar. E olha que o servidor público do Estado tem um dos maiores salários do país, viu, Bittar? Isso é ótimo, né? Eu acho que se você comparar, se você for colocar na balança aí, por exemplo, né, os serventuários da justiça, no que diz respeito principalmente à esfera federal, nós estamos muito longe, né? Há uma disparidade tremenda
quando você vê um garçom recebendo, né, como provimento 16 mil reais, né, meio que um assinte, é um negócio, mas tudo bem, né, estamos aqui para fazer esse tipo de avaliação, né, em que pese a insatisfação por parte da grande maioria, que é assalariada. Né? A grande maioria é assalariada. Imagina você que nós trouxemos no início da nossa conversa aqui da semana passada, você com essa informação de que praticamente metade, eu acho que um pouco mais da metade, sobrevive hoje com quanto? Né? De salário, né, Luiz? R$90? Não, 10% da população do estado, conforme o IBGE, ou seja, é perto de 150 mil pessoas, sobrevive com R$90 por mês. Ou seja, que é o índice de extrema pobreza, que dá em média R$3 por dia. Ou seja, isso tem 150 mil pessoas no estado. Dá para dizer que viver não tem como. Agora você colocar sobreviver, eu acho que precisamos encontrar uma outra nomenclatura, porque o ser humano, né, passar com R$90 por mês, meu companheiro, aí não dá para entender, né? É muito difícil, né, Betar? Não tem lógica, Luiz. É um negócio irreal, né? Agora, o governo faz o que pode. No caso do salário, por exemplo, já está previsto, segundo o governo, eu não acredito que isso possa vir a acontecer pela questão fiscal do próprio governo, mas o governo garantiu, a gente vai torcer para acontecer. Ou seja, o governo já garantiu que dia 20, ou seja, daqui a 12 dias, vai pagar o 13º salário. Então, em menos de 15, 20 dias, serão aí 600 milhões na economia, ou seja, 600 milhões de salários que os servidores vão ter aí para comprar, para movimentar a economia, e isso movimenta o comércio, movimenta as pessoas, leva bem-estar às pessoas. Ou seja, se o governo cumprir essa promessa dele, que ele anunciou no mês de setembro, no dia 15, antes da viagem para a Europa, anunciou de pagar o 13º no dia 20 de dezembro, veja bem, são 600 milhões de habitar. A questão é a economia, que nós precisamos. Deixa eu mandar um abraço para o Paulo Prado, coach, meu grande amigo Paulinho. Deve estar em Brasília agora, né? Tá dizendo aqui, mestre Bittar, grande craque de futebol, nada. Falar em futebol, domingo nós temos um babinha lá na ABB, uma confraternização bacana. Luiz já está escalado como quarto zagueiro, né, do nosso time, é o time da Assembleia contra o time lá de Porto, né? Pessoal convidado aí do deputado Paulo Mourão, estaremos juntos. Bom dia para você, essa fera de nome Luiz Armando. Luiz, por onde anda Paulinho Prado? Essa hora tá onde? Miami? Tá na Europa? Eu acho que tá em Nova York, parece. Tá em Nova York, né? Paulinho é chique. Paulinho, grande abraço a você, obrigado, viu? A todo o pessoal, daqui a pouquinho a gente registra o pessoal que se conecta conosco aí, já com algumas perguntas, já em nossa sala de visita, né? Um grande amigo, deputado federal César Ralum, do PRP, já fazia tempo que nós havíamos, né, tentado essa conversa, mas a gente sabe da agenda, temos falado sempre aqui, e hoje prontamente, até porque na segunda-feira o grande evento vai acontecer aqui na capital, e sempre essa simpatia. Conheço o deputado César Ralum, a gente tem falado muito no deputado César, gosto muito dele, ele sabe disso. Né, tivemos a oportunidade, ele me deu uma oportunidade na época da Jovem Pan, mas enfim, falou, neguinho, continua, começa varrendo aqui o quintal, depois você vai chegar lá, viu? Então deu certo, eu fui subindo, ele tá ali dando risada. Bom, vamos só rodar o comercial em nome da Sim, em nome também do Integrale, né, mandando um abraço para todo o pessoal do Maple Bear, né, para você que quer falar inglês, então fácil, né, ou seja, English is fácil. Speak in English, é fácil falar inglês, se você tiver uma boa escola. E aí, nada mais justo que você estar no Canadá, no Brasil, né? Porque a Maple Bear é uma escola canadense. Dá só um minutinho pra gente já preparar aqui e convidar o deputado César Ralum pra bancada pra gente conversar com ele. Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.
Muito bem, já estamos de volta aqui na bancada, como nós anunciamos, o deputado César Ralon. Manda um abraço pro meu amigo Fred Lustosa. Alô, Fred, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, tá certo? Com o Natal se aproximando, lindas peças e produtos artesanais como tapetes, pano de prato, roupas, sandálias, bordadas, doces e licores estarão sendo expostos a partir da próxima segunda-feira, dia 11, e também na terça, dia 12, das 8 às 18, no hall da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, Setas, em Palmas. A exposição será aberta ao público, o espaço reunirá mais de 300 produtos de qualidade e pode ser uma excelente opção para enfeitar a casa ou presentear amigos e familiares com uma lembrança diferente artesanal. A exposição dos produtos é oriunda dos grupos informais Recanto das Artes e Cantinho das Delícias do município do Rio do Sono, que trabalham diretamente como empreendedores por meio do programa Ecosol Territorial, que é desenvolvido pelas Setas e fomentar a economia solidária do Estado. Eu sou apaixonado por essa coisa de artesanato, do que a gente produz, né? Do artesanato, até porque gera indiretamente, Luiz, a gente não tem aqui, mas assim, uma centena de empregos, né? Claro. Além de no caso regional, habitar, registrar a cultura local. Obviamente. Seja, né? São agora 10 horas mais 14 minutos. Daqui a pouquinho nós vamos falar que o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o Diogo Oliveira, participa hoje, né? Já está participando do Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue, né? Porque é o seguinte... É ministro de quê? Começa a chover, né? Ministro do Planejamento no combate à dengue? Pois é, não dá para entender, né? Boa notícia. O ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, participa hoje, né, do Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, uma ação do governo federal, estados e municípios na prevenção contra doenças transmitidas pelo mosquito. O ministro já está aqui, né, na unidade de saúde. Ele está neste momento na unidade de saúde, na 405 Norte, onde está reunido com a vice-governadora Cláudia Leles e o secretário de Saúde Estadual Marcos Musafir e o secretário municipal Nésio Fernandes. Em seguida ele irá ao Centro de Controle de Zoonose, de onde sairá para a vistoria em residência junto com um mutirão de agentes comunitários de saúde. Não seria o ministro da Saúde? Bom, deve ter outro estado esse ministro, né? Por favor, bom dia. Bom dia, deputado César Ralon. Obrigado pela visita, viu? Eu que agradeço a oportunidade. E é uma alegria muito grande estar com vocês. O governo federal tem esse programa de estímulo ao combate ao Aedes aegypti e pediu então que todos os ministros, cada um se dirigisse ao seu estado de origem. Como o Diogo é tocantinense, nascido lá na cidade de Araguaína, na verdade ele nasceu em Carmolândia. E muito atuante, viu? Muito atuante, ele é um funcionário de carreira do Ministério, então ele foi escalado pelo governo para vir para o estado de origem dele, que é o Tocantins. Tá explicado. Então o ministro que é da Bahia... Não interessa qual é a pasta. Está lá no seu estado fazendo esse trabalho. Porque é de Minas, se for de energia, por exemplo, o Kassab, né, ainda que fosse de lá nessa ação, mas ele vai estar em São Paulo, por exemplo, sendo ciência e tecnologia, então está lá. Né? Então, o do esporte é do Rio de Janeiro, vai o do esporte. Foi mais ou menos essa escala que fizeram. Fiz só essa defesa porque o Diogo é nosso e ele tem dado uma atenção muito especial ao Tocantins. E eu não poderia deixar de registrar isso. Luiz, está satisfeito com a... Não, veja bem, ninguém pega acusação nenhuma, não, né? Veja bem. Não, agora é uma questão política, óbvio, né? Claro que é uma questão política, né? E o governo tem que fazer política, o Temer está fazendo política, né? Além de... Mas interessante a colocação aí que o deputado César Ralon fez, né? No sentido de dar mais do que nunca legitimidade, né, da presença do Diogo aqui. Não, Vitor, né? Veja bem, ideal seria uma pessoa da área de saúde, sim, né? Claro, ou seja, então quando você faz uma opção de, por exemplo, prestigiar uma pessoa, é uma decisão política. Não técnica, né? Ou seja, o ministro tem suas qualidades mas ele é político, é bacana, exato. A discussão é justamente essa, ou seja, é política, todo mundo. Agora não pode ter uma decisão política e dizer que é técnica. Mas essa é a questão. Deputado César Ralon, vamos falar você tem percorrido. Então vamos falar de política. Aliás, nós estamos falando o seguinte, nós estamos com o Diogo, que é ministro, estamos com o deputado, nós vamos falar de culinária então, deputado. Pode. Porque o Luiz vai ficar bravo se a gente falar de política. Se for culinária... Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu vou te provocar você. Não, você não entendeu. Quando você faz um debate desse, é um debate político. Naturalmente. Independente de... A ação é política. Sim, a mobilização da população no combate ao Aedes aegypti é uma mobilização política. Então ele está usando um ministro que é do Estado, que tem ligações.
E é legítimo. Até fica mais fácil, né? Conhece a região como ninguém, né? Até porque não tem 27 pessoas ligadas ao Ministério da Saúde na área para cada estado. E aqui no estado, aí a área de saúde do estado acompanha o ministro, né? Mas eu estou desenvolvendo, segunda-feira, eu trarei uma equipe aqui para ter uma audiência com o secretário Muzafir, que vai apresentar um desafio, que é um aplicativo, e esse é o sonho de colocar, eu estou tentando trazer isso para o estado, que a pessoa coloca o aplicativo no celular, você está andando, por exemplo, lá na Vila União, você achou um foco de Aedes aegypti, você fotografa e vai do aplicativo, cai direto da Secretaria de Saúde, que o agente vai direto combater aquele foco. Uma maneira assim, muito ágil, e talvez o Tocantins seja o primeiro estado a implantar isso. E é para implantar em todas as cidades do Tocantins. Qual a previsão disso? A novidade que o senhor está trazendo para a gente aqui, né? Não, a previsão é o seguinte, eu me dispus, através de uma emenda parlamentar minha, a adquirir esse programa para o Estado. Correto. E aí, esse programa será apresentado ao secretário Muzafir na segunda-feira, às 10 da manhã. Bom, o senhor tem percorrido o estado. Vamos começar falando da festa que vai acontecer na próxima segunda-feira no Bela Data. Como é que como é que está essa organização? O que realmente a população, a sociedade, os convidados, principalmente os convidados políticos, irão presenciar nessa festa marcada para a próxima segunda-feira, deputado César Ralon? Bitar, na verdade não é uma festa, vai ser uma reunião de trabalho. É uma festa para alegria de receber tantos amigos, tantos companheiros assim. Na verdade, esse é um processo meio longo. Nós, na região norte do estado, sempre tivemos como representante no Senado uma pessoa da região norte. Sim. Desde quando éramos Goiás. Quando a gente era Goiás aqui, o norte tinha o senador Benedito Ferreira, o Benedito Boa Sorte, por 2 mandatos. Criou-se o Tocantins, tivemos o senador Carlos Patrocínio, depois o senador João Ribeiro. Com a gente ter perdido o senador João Ribeiro, a região se sentiu órfã de representação no Senado. E começou um movimento de que tivesse um representante dali. E dentre os vários nomes e bons que tinha, o deputado Lázaro Botelho, o deputado Oswaldo Reis, embora esteja um pouco afastado, mas é um líder da região. E aí caiu sobre a minha pessoa enfrentar essa situação de ser o representante do Norte numa candidatura ao Senado. E começamos a fazer um trabalho, esse trabalho vem crescendo, e chegou um momento agora aí que a candidatura não é mais, você é um representante da região Norte, mas não é uma candidatura só do Norte, ela precisa alargar por todo o estado. E aí nós estamos nesse trabalho, e alguns partidos já começaram a se aliar, com representações no sul, no sudeste do estado, e que, como está no momento em que todo mundo está lançando pré-candidatura, e na política você sabe, né? Você às vezes fala o que não quer, ouve o que não quer também, não fala o que quer, ouve o que não quer, e fica só, fulano é candidato, fulano não é, fulano vai ser, o cara não tem vaga para ele, não tem nada tal. Então nós vamos fazer uma reunião aqui entre o partido, agora é progressista, né? Mas é o PP, e estará presente o deputado Lázaro Botelho, o deputado Eduardo Dertis pelo PPS, confirmou conosco que vai estar junto nesse grupo, mas ainda não anunciou o partido, que ainda vai fazer uma reunião interna, mas o deputado Damaso, que é pelo PSC, né? E vários outros prefeitos e líderes de outros partidos que querem participar, que estão trabalhando nesse movimento. Então nós vamos reunir aqui na segunda-feira para deixar claro que não há forma de reversão, de que por qualquer composição que houver, que a região fique sem um representante no Senado. E que nós vamos então reforçar essa nossa pré-candidatura, independente de quem seja o candidato a governador, até porque o grupo até agora está esperando para ver quem é candidato a governador. É porque todo mundo, eu sou candidato, eu não sei se vai ser. Então vamos esperar essa definição, mas o trabalho para a vaga no Senado, esse está definido, não há como voltar atrás, até porque existe um compromisso envolvendo vários líderes da região, e eu, embora dentro da minha pequenez estrutural, que as pessoas dizem que eu tenho, mas eu, na minha caminhada, eu nunca deixei um companheiro meu para trás, né? E não vou ser agora. Desde que eu aceitei o desafio, nós vamos realmente enfrentar essa situação e vamos fazer esse lançamento na segunda. Acho que, para mim, realmente uma festa, vai ser uma alegria pelo volume de pessoas que estão nos ligando, apesar da data. Numa segunda-feira, por exemplo, vários presidentes de câmaras municipais, olha, nós temos sessão, é a última do ano,
e tal, que as câmaras se reúnem na segunda-feira. Mas, independente disso, nós vamos provar que os partidos estão se unindo, formando um bloco, para que participem dessa eleição de uma forma limpa, clara e ideológica. O que nós precisamos acabar com o fisiologismo na política. Então, nós vamos tentar fazer esse trabalho de que a forma ideológica, a representatividade positiva e integrada com a população é o que nós precisamos no Tocantins e no Brasil nesse momento. Deputado, a gente tem percebido, e eu tenho até falado aqui, muito aqui no programa, do crescimento do senhor, especialmente na região do Bico do Papagaio, né? O senhor cresceu bastante nos últimos anos, a questão, eu vejo assim, né? E a gente vê as pessoas falar no seu nome, nas suas andanças, que esses anos todos aí, ao contrário de muitos que deixaram só para a época de política, o senhor tem caminhado aí, observando aí mesmo, independentemente de eleição, andando especialmente na região norte do estado. Isso é de conhecimento público, a gente tem até falado aqui, e o que a gente fala aqui é em função de conversas, de ouvir das pessoas, né, sobre suas andanças, né? Ou seja, o senhor, a mim me parece que nesses 4 anos aí, para mim foi o deputado, o político aí que mais ganhou substância no Estado. O senhor cresceu realmente, o senhor como deputado federal está acima dos deputados federais, tanto que já tem uma pretensão de ser candidato ao Senado em função justamente dessa musculatura. O que o Bico do Papagaio, o deputado, teria com o senhor no Senado? Qual a prioridade que seria na região do Bico do Papagaio? A região do Bico, Luiz Armando, é uma região que modificou muito nos últimos 15 anos. Na verdade, ela que passava, antigamente, quando queria se punir alguém, dizia, vou te mandar para o Bico do Papagaio. Era o castigo. Né? Hoje você tem no Bico do Papagaio terras altamente valorizadas, produtivas, mas que falta ao Bico do Papagaio um projeto de desenvolvimento estratégico que permita a ocupação daquela população. O governo passado investiu muito no projeto Sampaio, se enterrou mais de 150 milhões de reais naquele projeto que não funciona. E que, portanto, seria o espelho do desenvolvimento do Bico do Papagaio. Mesmo assim, o Bico continuou crescendo pelo esforço da sua gente. Tinha uma pequena representatividade, tem aumentado isso a cada eleição. O Maranhão, que divide próximo ali, espertamente percebendo que o Bico ia ser um novo polo de desenvolvimento econômico e que tinha ligações facilitadas através das rodovias com o norte do estado, com Araguaína, correram lá e fizeram a ponte sobre o rio Tocantins. A ponte foi construída com recurso exclusivamente do governo maranhense, para não perder o mercado do Bico Papagaio. Visão, né? Aquela ponte lá em Agostinópolis, por ali? Isso. Em Bela Vista, Imperatriz, né? E aí, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos retornar o Bico para o Tocantins. O Bico hoje tem ligação comercial com o Maranhão. Verdade. Nós precisamos inverter essa situação. Para isso, nós temos que ter um desenvolvimento estratégico na região. Minha pretensão é essa, trabalhar firmemente nisso. Ou recuperando o projeto Sampaio, que parece que tem uma dificuldade enorme. Aquilo já entrou em tomada de conta especial do Tribunal de Contas da União. Mas nós vamos trabalhar nesse sentido. Tem uma cidade lá que é quase um bairro de Imperatriz, né? São Miguel. São Miguel fica 8 quilômetros de Imperatriz, a ponte é ali. Eles fizeram a ponte ali. Então, o Bico espera isso e eu quero poder representar o Bico nesse sentido. A minha presença permanente na região é em função disso. E por que eu visito muito lá? Mas isso é muito claro. Esses dias me questionaram isso aqui no sudeste do estado. Quando criou-se o Tocantins, estabeleceu o seguinte: nós vamos ter 3 senadores, então vai ser um do sul, um do centro e um do norte. Sim. O Tocantins começou assim. Mas é razoável, né? E é razoável, representante. Agora, como deputado federal, não são 3, são 8. Então nós dividimos o estado em 8 macro-regiões, e eu fico na região norte. Então era muito difícil para um deputado federal estar permanentemente no sul e no sudeste. Agora, com esse projeto de uma campanha majoritária, evidentemente que o meu braço e minhas pernas têm que se alongar e chegar até essa região, é o que nós estamos procurando fazer. E eu faço isso com alegria, que eu viajo de carro, e de carro é bom, porque eu vou conhecendo todo mundo e
e vai facilitando, recebendo as informações, melhorando o relacionamento, e eu acho que isso tem ajudado muito. Eu estou muito confiante nesse processo. Evidentemente que as pessoas, mas tem que pesquisar. Pode fazer a pesquisa, é um direito que todo mundo tem. O que nós temos que ver na pesquisa é qual é a capacidade de crescimento que um candidato tem, não qual é o percentual dele hoje. E eu vejo essa possibilidade grande, eu enxergo isso, né? E sou muito incentivado por companheiros espalhados por todo o estado. Eu estou há 29 anos na política do Tocantins. Comecei como vereador na cidade de Araguaína, né? Então eu tenho uma amizade por todos os cantos. Às vezes você tem alguma diferença ideológica com um grupo político aqui, outro, mas pessoal eu não tenho com ninguém. Então isso facilita muito minha vida. As pessoas me conhecem, sabem de onde eu vim, o que eu faço, não é? E eu estou muito confiante que nós vamos ter essa oportunidade de representar o Tocantins e a região norte no Senado Federal. Deputado, recentemente nós noticiamos aqui, e aí é claro de conhecimento de toda a imprensa, a reunião que vocês tiveram em Araguaína, participando com o prefeito Ronaldo Dimas, com o senador Vicentinho, enfim, com o próprio Lázaro Botelho, meio que para hipotecar apoio ao governo. Como é que está essa conversa? Haja vista que na próxima segunda o senhor tem o lançamento do seu nome ao Senado e, ao nosso ver, parece que já tinha ficado meio que acertada essa conversa, Luiz. Não sei se você concorda, né? Naquela reunião que houve, quando nós noticiamos aqui, que o partido já havia definido ou decidido por estar apoiando o nome do governador Marcelo Miranda, que dá como certa obviamente, a sua reeleição, né? Vai colocar o seu nome novamente para apreciação popular. Como é que tá essa... A coisa que mais me admira num jornalista, num repórter, é a criatividade que ele tem. Sim. Então, muitas vezes, ele, através de uma foto, ele tem que interpretar o que o pessoal estava falando com aquela foto. E aquela foto foi interessante mesmo, porque estávamos ali, eu, o deputado Lázaro Botelho, o senador Vicentinho e o governador Marcelo Miranda. Sim. Mas o assunto que nós estamos tratando lá era totalmente diferente disso. O que a gente tratava lá era sobre as emendas de bancada, e que o Estado normalmente tem 2 emendas de bancada impositivas que são impositivas. As outras 12 não são. Então o governo federal vai pagar as 2. As outras é só se der uma sorte muito grande. Então o governo sempre quer as emendas impositivas para ele. E nós fomos ali para negociar, dizendo ao governador que tinha que abrir mão para que nós pudéssemos fortalecer os municípios ali. E eu, especificamente, Lázaro Botelho, estávamos trabalhando uma emenda de bancada para a cidade de Araguaína, em função de que, por ser um polo, somos da região, nós somos votados, eu e o Lázaro lá, nós temos tido uma parceria muito boa, e não é em função de ter disputado a eleição com o Dimas, e o Dimas ganhou a eleição, a gente respeita o resultado, tanto é que lhe damos liberdade total para trabalhar, e continuamos ajudando a cidade. Isso não tem nada a ver. Só eu, César Halum, tenho 23 milhões e 900 mil reais de emendas dentro de Araguaína. Só a Via Lago agora, que é a obra, que é o Encanto de Araguaína, foram 11 milhões e 800 mil. Né? Sim. Então o Lázaro Botelho também tem uma quantidade volumosa. E nós trabalhamos então uma emenda de bancada que pudesse atender a Araguaína como polo regional e que fosse consciência da bancada federal de que as emendas individuais para atender os grandes municípios não resolve. Eu colocar 1 milhão em Araguaína, a senadora Cátia coloca 1, outro coloca 1, soma não dá nada. Cidade de Polo de Araguaína, de Gurupi, de Porto Nacional, de Palma, tem que ser uma emenda grande para fazer uma coisa que resolva. Quer fazer um anel viário, custa 100 mil, vai lá e faça. Resolva a parada. Então nós trabalhamos nesse sentido de que cada ano a gente colocasse uma assim. E o critério adotado foi de que iria pela densidade populacional. Então a de maior população receberia a primeira, no outro ano a segunda, e viesse. Foi isso que nós tratamos. E naquela data nós falamos realmente política com o governador Marcelo Miranda. Nós queríamos saber se ele era ou não era candidato, porque as coisas estavam afunilando e que nós precisávamos tomar uma decisão política. Até porque quando você não toma uma decisão, o espaço vai ser ocupado pelos outros. Não tem vácuo. Não tem vácuo, certo? E ele nos disse, olha, eu só vou poder decidir o meu futuro político se eu vou ser candidato, se eu não for, a partir de janeiro. Então, acho que aquilo ali, a partir de janeiro, eu acho que foi o que aconteceu, o senador Vicente, não sei por que motivos ele fez isso, né? Fez também sozinho, eu não participei de nenhuma reunião, eu só fiquei sabendo pela imprensa que eles tinham
lançado o prefeito de Araguaína e tal, né? Eu nunca faltei com a minha cidade, agora a composição política é outra, não é? Eu tenho meu espaço político, o deputado Lázaro Botelho tem um dele, tem a deputada estadual Valderice Castelo Branco, tem um deputado estadual Jorge Frederico Olinto Neto, que nós todos somos um grupo só, não é? Então, eu entendo assim que numa combinação, pelo menos convidado a gente deveria ter sido, né? Não fomos, então a gente tem uma liberdade total aí para conduzir o destino futuro. Então nós, em função disso, eu, mas o deputado Lázaro Botelho, que nós temos um compromisso, os dois, de que nós vamos caminhar junto nessa eleição, não é? E os partidos juntos. Então, mais o deputado Eduardo Ortiz, que se mostrou muito simpático ao projeto, e aí agora nós vamos tentando construir, aumentando esse grupo. Então, é o seguinte, política, o jornalista de política, ele normalmente ele raciocina como um político, né? Sim. Então, assim, se você encontra, por exemplo, Marcelo Miranda conversando política sobre Siqueira, ninguém está conversando política por acaso, né? No caso dessa reunião do deputado lá com o Vicentinho, com o Lázaro, e com o Dimas e o governador, você vê, quem amplificou as fotos para os portais e blogs foi o jornalista do Palácio, né? Com a informação, ou seja, na verdade o jornalista achando que está fazendo bem, está fazendo mal, porque, veja bem, você falar de política partidária dentro do gabinete do governador é um negócio esquisito, no horário de expediente, né? Mas o cidadão... Não, era 20 horas já tinha acabado. Exato. E aí, veja bem, expediente de política. Ainda ganhando hora extraordinária, hora extra, né? Piorou. Veja bem, então, assim, o jornalista, quando pega, lógico, a pessoa que repassou sabia efetivamente o que ele estava passando, né? Ou seja, uma foto para essa altura conversando sobre política, inclusive falando que estava fazendo alianças, né? O próprio pessoal do Palácio Araguaia que passou isso para os portais e blogs. Agora, veja bem... Lhe contei a verdade da reunião. Exato. Eu falo assim, às vezes acontece, mas há um simbolismo nisso tudo. Lógico. Vocês estão lá, a foto vocês falou têm, muito. Vocês têm afinidade. A foto não precisa fazer de legenda, por isso que né, você já tem interpretação. Isso não é ilegítimo, não. Olha, eu não escondo de ninguém a minha amizade pessoal com o governador Marcelo Miranda. Admiro ele como pessoa, como cidadão, como pai, não é? Sempre o apoiei, e eu acho que a minha obrigação como representante político do Estado é ajudar o meu Estado no que puder, mas eu nunca participei do governo para participar eu tenho que ter uma secretaria, tem que ter um diretor disso. Eu não tenho, eu ajudo sem isso, você entendeu? Justamente porque na política nós temos que ouvir o grupo, não sou eu decidir o que é bom para mim. Política é a arte da conversa, né? Você tem que conversar. Agora o problema é o seguinte, que os políticos conversam e não quer que você divulgue que eles conversam, né? Porque... Não, às vezes é só uma parte, né? É isso, só tem a parte boa. Agora, objetivamente, o deputado, o senhor está falando da campanha e não está falando de cabeça de chapa, ou seja, aquela camarão, né? Que eles falam de camarão, né? Ou seja, então o senhor estaria mais próximo de quem? Do Marcelo ou do Amasta nessa chapa majoritária com a sua pretensão de ser candidato ao Senado? Na sua avaliação, aonde tem mais convergência e mais divergência? Olha, é difícil porque no pacto que nós fizemos, nós não vamos conversar individualmente, então é de um grupo. Né? Então nós vamos fazer essa primeira reunião, governo, cabeça de chapa, nós vamos conversar a partir de fevereiro, depois que o nosso grupo estiver totalmente constituído. E você sabe que você não consegue aglutinar centenas de pessoas com pensamentos iguais. Tem um que tem uma simpatia para um lado, outro para o outro, mas o compromisso é daquele que tiver a melhor proposta para o Estado e naquilo que nós pudermos servir melhor o Estado. Correto? Então, sei que um tem uma preferência pessoal, outro tem outra, mas o que a gente mais se acertou é que nós não podemos, a menos de um ano de uma eleição, ficar numa indefinição desta. Mas o Marcelo Miranda sempre foi assim, né, deputado? Todas as eleições dele, ele só deixa de última hora. Ele só deixa na última. Você sabe que ele está decidido a candidatar à reeleição, no caso agora, ele está decidido a candidatar à reeleição, mas ele só vai dizer de última hora. Aí ele deixa a turma inquieta. Talvez isso politicamente ajude, porque mobiliza, deixa as pessoas inquietas, preocupadas, entendeu? E ele vai, e de vez em quando ele dá uma esperançazinha. Aí a pessoa continua. Agora, veja bem, no caso específico, o governo, pela própria máquina, pela própria estrutura, ele teria mais condições de agregar mais partidos
do que os outros. E aí influenciaria diretamente na sua pretensão. Ou seja, a vantagem, o que a gente sempre escolha... discute é o seguinte: com a legislação eleitoral atual, com a vedação de doação de pessoas jurídicas, com toda essa fiscalização tremenda aí de custos de campanha, quem candidata com a máquina na mão tem uma vantagem enorme sobre os demais. Agora, se souber usar, se não souber, ela faz prejudicar muito. Quem tem mais partido vai ter mais recursos. Tem mais recurso, o tempo de televisão passou a ser importante. E então, é essa que é a briga que está se formando aí. Não é? E com a comunicação ágil, igual esse Connect 10, eu achei bom de... Ah, não, Connect porque o PB 10, tudo eu vejo um 10. Assim. Me pareceu um 10 aqui, o teu ali, rapaz. Ó. Se eu quiser, te muda. Vamos conversar depois do Mas não é à toa que ele é turco, né? Não é à toa, né? Turco não, libanês. Já desconversou. Mas hoje, com a comunicação na velocidade que ela está, às vezes esse negócio de deixar para a última hora outra coisa, quando vai, o pessoal já costuraram muita coisa do outro lado, né? Porque as pessoas estão ansiosas. O governo hoje, você olha a nível de Brasil, o governo federal, ele não agrada a população brasileira. Tanto é que o índice de impopularidade do presidente é altíssimo, correto? Qualquer um que fosse presidente, nesse caso, seria altíssimo. Agora, ninguém pode negar que tanto o PMDB como o PT, eles sempre foram sócios, foram aliados. Quantos anos aí no governo? Né? Então, se eles brigaram, saiu a Constituição fala que quem assume é o vice. Então, enquanto o vice era aliado do PT, ele era bom. O dia que não foi, não foi. Então, virou essa briga, e essa briga tem prejudicado muito o país. Nós temos lutado muito para dar estabilidade para chegar até a próxima eleição. Nós não podemos mudar de presidente de 6 em 6 meses, que esse Brasil virou esculhambação. Deputado, só mudando de assunto um pouco, já que você estava falando em turco, libanês, árabe aí. Eu hoje presido o Grupo Parlamentar Brasil Países Árabes lá na Câmara. Ah, bacana. Eu tenho um movimento bom, por isso que nós estamos trabalhando aí para trazer o mercado halal para o Tocantins, que eu acho que são 60 países de origem muçulmana e que estão ávidos aí por segurança alimentar, procurando alimento. E acho que o Tocantins pode ser o produtor de alimento desse povo. Nós já trouxemos 2 vezes ao Estado. Anteontem assinaram um termo de cooperação já entre a certificadora halal com o governo do Estado. Agora nós temos que trabalhar para produzir, né, doutor? Só com conversa não vai. Como é que o senhor vê essa situação do Trump acabar com a Palestina, mandar Jerusalém para Israel? Como é que você está vendo essa situação? É o radicalismo extremo, né? Enquanto todo mundo luta para que você tenha acabando com o Estado palestino, com a ideia do Estado palestino. Lógico, porque quando em 48 a ONU resolveu demarcar uma área para o Estado israelita, ali houve um acordo e a Palestina concordou. Depois Israel começou a invadir o território palestino. O potencial militar de Israel é muito forte, sempre protegido pelo governo americano, começou a ocupar áreas da Palestina. E a grande briga é Jerusalém, por questões religiosas, que a Palestina entende que é dela, mas que Israel foi ocupando. E enquanto todo mundo procura a paz no Oriente Médio, pacificar, demarcando uma área para deixar os palestinos quietos, como os judeus, os israelenses, tiveram seu território demarcado em 48, deixa o mundo da Palestina e para com isso. Aí o Trump vem e estimula acabar com o povo palestino. Ele mexe com o povo árabe. Isso permite que a Rússia comece a ter muita influência dentro do Oriente Médio, como teve agora nesse caso da Síria. Eles não derrubaram o Bashar al-Assad, que o governo americano queria, porque o Putin foi lá e segurou. Então, esses dias atrás, até conversando lá na Câmara, eu gosto muito do Espiridião Amin. O Espiridião de Amin é muito inteligente. E aí ele dizia o seguinte, aí quando falava negócio de Eduardo Cunha, naquela briga do impeachment, né? Ele falou assim, esse aí é o Putin brasileiro, mal necessário. Mal necessário. Porque o Putin era um mal, mas ele equilibrava a política do mundo, senão os americanos pisavam no mundo inteiro. Tá? Então o Putin equilibra isso. Então é isso que ocorre. Essa situação no Oriente Médio é muito ruim, é muito grave, e lá tem muita riqueza, né? Muito. E aí a origem deles é riqueza, é vender armas, é
essa coisa toda. Mas foi muito ruim. Ele pensava que o antisionismo estava extinto, parece que o troço está piorando. Não, e o Trump vai indo. E agora o Bolsonaro está dizendo que deu certo com o Trump, porque ele vai no rumo. Um louco, né? São dois loucos, né? Se colocar na mesma balança o Trump e o... Mas não dá para entender como é que o... Não são loucos, não são loucos, são radicais. O Putin vai ser reeleito agora, ele vai ficar igual o Stalin. O radicalismo não é loucura? Sim, com certeza. Né? Agora, nós vamos fazer um convite para o deputado para ele vir para cá, para depois a gente discutir o Oriente Médio. Aí nós vamos entrar, falar... Vamos falar do Tocantins agora, né, Tocantins agora, mas depois voltar aqui e falar da intifada, falar de outros, né? O povo do Oriente Médio não vota aqui, não. Vamos largar isso pra lá. O pessoal lá tá bem, né? Precisa só resolver essa questão lá, que é uma questão... Não, mas a comunidade aqui no Tocantins é grande. É forte, é grande. É grande. Muito interessado no assunto. Essa questão é uma questão de humanidade, é até civilizatória. O mundo inteiro se posiciona contra, né? O mundo inteiro. É civilizatório. Deputado, uma pergunta que eu lhe faço é o seguinte. Recentemente, alguns disseram que houve a espectacularização, houve uma espécie de espetáculo por parte do Tiririca naquela decisão dele. 513 deputados. Como é que é fácil demarcar o seu território? Como é que é fácil aparecer? Porque com certeza ali tem os grupos formados, enfim. Como é que faz, deputado? E qual a sua posição ali dentro? E como é que o senhor viu essa colocação na imprensa por parte do Tiririca? Olha, eu sempre encontro com o Tiririca em plenário e tudo, e ele sempre tem brincalhão, tirando foto, todo mundo quer tirar foto, ele fica tirando foto, brincadeirinha e tal e tal. E eu sabia que ele não queria mais ser candidato, porque ele estava em divergência frontal com o partido. Sim. O partido é base do governo e ele querendo votar contra. E o partido sempre o tinha como puxador de votos, então fazia tudo que o Tiririca queria, porque ele trazia mais 5, 6 deputados do PL junto. Mas não via como deputado, como parlamentar mesmo, porque ele não... porque ele nunca apresentou. Eu me lembro que no meu primeiro mandato eu fiz um projeto que era pra gente fazer uma escola de circo, para começar do interior, um programa social para atrair crianças carentes e tal e tal. E aí, quando caiu na Comissão de Educação, o Tiririca era membro da Comissão de Educação, com aquela confusão que ele era analfabeto, que ia perder um projeto, tal. Mas eu procurei o Tiririca e pedi a ele que forçasse para ele ser o relator desse projeto, que tinha tudo a ver com ele, o circo, com a educação. Ele aceitou, mas a assessoria dele nunca deixou ele conversar sozinho comigo. E tudo que fazia, a assessoria que resolvia. Eu achei aquilo estranho. E ele passou esse tempo todo, nunca relatou o projeto até hoje. Já tem 5, 6 anos. Então, é um negócio assim, estranho. Mas ele sempre brincava com todo mundo, gostava do futebol da Câmara e tal, mas eu acho que esse problema dele foi um problema com o partido dele. E aí ele quer justificar, falando que tem muita gente ruim lá e tal. Por que não falou isso antes? Né? Tentou mudar. Depois de 7 anos, e depois ele dizer o seguinte: não, aqui tem uns bons. Eu vi aqui tem uns bons, mas tem a maioria que é ruim, que não pensa nisso, não pensa naquilo. Eu acho que ele ficou com dificuldade, porque ele não tinha condição de discutir nenhum projeto com ninguém, debater nenhum assunto, nas comissões defender nenhuma tese. Você, para entrosar lá, você começa pelas comissões. Por exemplo, eu estou na Comissão de Defesa do Consumidor desde o primeiro dia que eu entrei lá, porque é um assunto que eu gosto. Então lá eu vou criando os amigos da defesa do consumidor, que é de um partido, que é de outro, você vai relacionando, um cara chama para uma reunião aqui, outro ali, você vai crescendo na comissão, depois uma coisa em plenário, outra coisa que você põe junto, uma solenidade, coisa, você vai agrupando, né? Então o Tiririca sempre levou tudo na brincadeira, sempre fazendo uma piadinha e tal e tal. É uma pessoa boa, de alma boa, mas eu acho que ele teve dificuldade dentro do... Aí, eu quero voltar no... Mas ele não pode culpar os outros, né? Sim. Eu quero voltar no assunto para você ter uma ideia, o despreparo que nós temos ainda. Quantos votantes? Veja só, tudo bem, o cara pode ser palhaço, pode ser engraçado, pode ser tudo, mas veja só, ficou claro e evidente que o Tiririca não tinha conhecimento nenhum, isso aqui eu não estou querendo, para estar ali representando o povo, porque veja só, ficou realmente como um palhaço dentro do Congresso. E aí ele não pode culpar, porque tem, como em toda área, mas tem muito, e eu acho que o político trabalha muito, nós não podemos generalizar, né? Tem muitos homens. Vou te dar um exemplo aqui. Tinha um rapaz que tinha um sistema, se comunicava bem pelas redes sociais aqui numa cidade em Luzinópolis, do Andins.
E de uma hora para outra esse rapaz começou a falar mal de mim nas redes sociais. Eu falei, mas rapaz, o que eu fiz para esse camarada? Não, César, ele só implicou, porque você foi na reunião, não chamou ele, não sei o que lá e tal. E eu fui lá, fiz uma visita para ele, falei assim, eu queria que você fosse passar 2 dias comigo lá no meu gabinete. E você vê como é que é o trabalho no estado, depois você faz seu comentário e tal. Ele foi? Ele falou, não tenho condição. Eu falei, não, vou te levar. Ele foi, ficou 2 dias lá, saiu de lá maravilhado, é o cara que mais me elogia hoje na política. Foi, eu não sabia que o negócio era assim. Sabe que a gente chega na casa às 9 horas da manhã, sai à meia-noite, conversa com todo mundo e trabalha e tal. Aí o cara pensa que a vida da gente é só o bem bom. Quando a gente viaja, o cara acha que eu estou passeando. Essas viagens fazem cansar a gente demais. Você vai por uma obrigação e tal. Bitar, na questão do Tiririca, na verdade, os partidos terminam indo por força do sistema, né? De votos, de legenda, terminam indo atrás das celebridades para angariar votos para o partido. Esse ano, por exemplo, o fundo partidário vai ser dividido em função dos votos do partido. Veja bem, cada partido, segundo a justiça eleitoral, cada voto custa por voto de 12,80. Um cidadão como Tiririca, com 1 milhão de votos, ele vai ter 12 milhões de reais para o partido. Você está entendendo? Fundo partidário. Então, assim, a importância do Tiririca é mais para o partido. Naturalmente. Então, assim, é um desvio, mas é o que permite o sistema. Eu tenho um exemplo dentro de casa. No meu partido tem o Celso Russomano, que atualmente é o deputado federal mais votado do Brasil. Está bem nas pesquisas de São Paulo, hein? Está bem nas pesquisas de São Paulo, mas não será candidato. Ele gosta do partido, tem uma ligação muito forte com o partido. Vai ser candidato a deputado federal para poder manter em elevação o número de 1 milhão de votos. O Tiririca teve 1 milhão e 200. Nessa última, o Celso teve 1 milhão e 562 mil votos. 1 milhão e 500, vezes 12. Certo? Ele levou com ele 6 deputados federais. Nós vamos falar do seu projeto aqui no Tocantins. Você tem um espaço aí na televisão de defesa do consumidor, interessante, você participa, o senhor participa da comissão lá, enfim. A reforma trabalhista, o senhor votou a favor, né? Como é que o senhor está vendo essa questão, se o Temer acertou, de que forma o senhor aproveita esse espaço para falar para os trabalhadores tocantinenses? O Temer não acertou, o Brasil acertou com a reforma trabalhista. Você observa aí nos últimos dados, dos últimos 2 meses para cá, nós tínhamos 14,5 milhões de desempregados, hoje está com 12 milhões e 800. Praticamente a reforma trabalhista entrou em vigor, já criou 1 milhão de novos empregos no país. Nós precisávamos modernizar a nossa legislação. As empresas nossas estavam se transferindo para o Paraguai, para o Uruguai, para a Argentina, porque não aguentava mais essa situação aqui. Né? Quem ficou muito contra essa reforma trabalhista, aqueles que viviam em função de ganhar dinheiro com ações trabalhistas. O Brasil tinha 4,5 milhões por ano de ações trabalhistas nos tribunais. É uma coisa louca. O sujeito faz um acordo com você aqui, trabalhista, acerta lá no sindicato, faz a rescisão no sindicato, de lá no outro dia ele entra com ação trabalhista. As empresas estavam recuando, então o negócio é não contratar empregado, é diminuir o número de empregados. Então, ela já está apresentando excelentes resultados, deu novas oportunidades, deu para o trabalhador uma condição seguinte: eu tenho que melhorar a minha capacitação para mim ter as melhores oportunidades. Então, vai exigir uma qualificação melhor da mão de obra. E o Brasil entra com uma legislação quase isonômica ao resto do mundo, o que aumenta muito a nossa competitividade. Eu achei que foi um voto certo, houve vários protestos e tudo mais, mas os protestos que houveram mais mesmo foi por questão do imposto sindical obrigatório. Né? Para você ter uma ideia, uma CUT recebia em torno de 53 a 54 milhões de reais por ano, o que dá quase 5 milhões por mês. Tem dinheiro para fazer mobilização, fazer o que quiser nesse país, não tem? Você pega uma força sindical que é lá do Paulinho, da Força, recebia 40 e poucos milhões por ano. Então, esse imposto sindical obrigatório acabou e muita gente achou ruim. Agora o sindicato, ele tem que mostrar para o seu filiado que ele é um bom prestador de serviço para você autorizar recolher o imposto sindical ou não. O Brasil tinha 17 mil sindicatos, doutor. O berço do sindicato no mundo é a França, que tem 400, a Inglaterra, que tem pouco mais de 100, e nós tínhamos 17 mil sindicatos. O sindicato virou ganho de vida de muita gente, né? Vou criar um sindicato para mim. Então, acho que melhorou, e essa relação empregador e trabalhador tende a melhorar quando a negociação fica mais livre e mais aberta.
Evidentemente que você tem que estar atento para as distorções. Patrão que quiser levar muita vantagem vai ser punido rigorosamente, tem que ser. Mas eu acho que ela já apresentou em pouco tempo bons resultados. Patrulha do Consumidor, o senhor criou esse espaço aí, a sua produção é um projeto interessante, né, de combate realmente aos abusos, né? Como é que tem sido? Resultados positivos? Muito bom, eu estou muito feliz com isso. Isso não fui eu que criei, não. Isso aconteceu o seguinte, um dia lá na Comissão de Defesa do Consumidor, o Celso Russomano chega com um calhamaço de papel, isso aqui é seu, Ralon. O que é isso? Eram cartas do povo do Tocantins escrevendo para o Celso Russomano, fazendo reclamações para ajudar. Ele falou, não tem ninguém que defende o consumidor no Estado. Eu falei, sim, mas e aí, o que você quer que eu faça? Não, você vai fazer o programa lá. Eu falei, nunca me chico, eu vou ser apresentador de televisão. Não, vou te preparar, vou te dar a minha marca, que é a marca dele, Patrulha do Consumidor, vou te ajudar, você manda uma equipe sua para treinar comigo na Record em São Paulo, e eu vou te ajudar em tudo que você precisar, dúvida que você tiver comigo e tal. E ele me incentivou muito e eu criei o programa. Hoje nós já estamos com 2 anos no ar, nós temos mais de 200 casos resolvidos. Só temos um caso que não deu acordo e que judicializou. Qual é a maior demanda hoje, deputado, nesse caso aí? Começou uma reclamação. Começou muito com telefonia? Com telefonia, aparelho de celular, conta de celular e tal. Hoje está muito diversificado. Eletrodoméstico, as lojas de eletrodomésticos, depois que nós entramos, melhoraram muito o seu atendimento ao consumidor. Na verdade, aqui não havia má fé de ninguém. Às vezes é desconhecimento de alguém que promovesse o diálogo, né? E nós fizemos a falou, César, mas você vai criar caso com as empresas? Não, eu vou criar caso, eu conheço todo mundo nesse estado. Esse estado nosso é pequeno, tá? A gente conhece as pessoas pelo nome e pelo sobrenome. Não é não? Verdade. E hoje os lojistas, quando eu chego, lá em Araguaína, nesse dia eu falei assim, eu não vou ter mais programa para gravar, que o povo chega na loja e fala assim, ó, se você não resolver, eu vou chamar o patrulha. Cara, não chama não, vamos resolver aqui e tal. Então tem sido bom, mas a área de loteamentos, planos de saúde, energia, não, seguradoras, água. Energia, água. Tudo, água, né? Temos muita água, a gente conseguiu um diálogo bom aí antes com a Odebrecht, agora com a BFK, que a gente tem feito alguns ajustes bons. A Energisa também, em alguns casos resolvidos que pareciam impossíveis, né? Nós já conseguimos até retirar medidor de uma casa e mandar para o Inmetro do Rio de Janeiro e detectamos o defeito no medidor. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu contribuir muito. Principalmente com a população mais carente, que tem mais dificuldade. Sim. Porque às vezes ela vai assim e procura a defensoria pública. Né? E a defensoria pública, a demora é grande e no acordo é mais rápido. Já teve casos que a denúncia chegou para nós de manhã, coincidiu, porque um dia por semana eu gravo aqui no Tocantins, porque eu tenho que ficar em Brasília. Sim. E que a denúncia chegou de manhã e meio-dia estava resolvido. Então, assim, foi coisas muito boas. Eu estou muito feliz, eu acho que o programa está contribuindo com a população. E o que é mais importante, ele está funcionando como um programa educativo. O perigo é a Globo se interessar aí, o Bonner está dizendo que vai aposentar e fizeram uma proposta para o senhor, aí fica complicado. Chefe, né? Eu agora sou apaixonado pela Rede Record, porque aqui me deu a oportunidade, né? Então a gente tem... Olha, eu tenho um rapaz que o cara falou, César, chama Barbicha, né? Sim. Mas só que ele tirou a barba e tal. E aí eu falo assim, mas esse Barbicha acompanha você e tal, ele tá cabecinha branca e tal, mas ele me apoiou para vereador em Araguaína em 88, até hoje ele tá junto comigo. Então eu não tenho muito costume assim de largar os que me ajudam. Então só se a Record me mandar embora, viu? Pois é, mas eu disse, só falei o nome do Bonner porque eu acho um cara, um galã, aquela coisa toda, mas a Record tem bons apresentadores, bons nomes. Não, né? Mas o bom mesmo é do Tocantins. Isso é verdade. Luiz, alguma pergunta? Qual o último o destaque aí? Já fechando, passou rápido, né? Passou rápido, conversa boa, né? Boa demais, né? Mentimos um pouco. Nós não mentimos nada. Com certeza, né? Ninguém fez promessa de nada. Ninguém fez promessa. Deputado, muito obrigado pela visita, já estávamos aguardando isso aí. Reitere aí, ratifique o convite para segunda-feira, esse evento maravilhoso que acontecerá na Bela Data a partir das 19 horas. Isso, da Bela Data às 19 horas, nós estamos convidando os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e líderes dos 3 partidos. Sim. Mas evidentemente que é aberto a todos os outros. Já teve prefeitos aí de outros partidos. Olha, eu não sou desse 3 não, mas vou te ajudar, eu vou aí. É uma honraria recebê-los aqui, né? Então, vai ser o pontapé inicial
de um projeto em benefício ao Tocantins. Eu acho que tanto eu quanto o deputado Lázaro, que está no 3º mandato federal, deputado Eduardo Dertins, 4 mandatos de deputado estadual, acho que temos um pouco de conhecimento do Estado para poder ajudar a planejar algumas ações que venham a encurtar essa distância entre o governo e o povo e encurtar ou reduzir as dificuldades que o povo está vivendo atualmente. Certo. Muito obrigado, deputado. As portas estarão sempre abertas para o senhor. Sempre que vier, quiser mandar eu que agradeço, foi uma alegria. Desculpe pela brincadeira, mas imagina, vocês me deixaram muito à vontade. O Luiz Armando eu conheço de muitos e muitos tempos, desde a nossa Folha Popular, né, Luiz Armando? Eu era um analfabeto em comunicação, lá eu aprendi muito com todos vocês, e tudo que a gente aprende na política, ele acaba sendo de utilidade lá na frente, né? Eu muito agradecido pela oportunidade, sucesso para vocês, e daquilo que eu puder ser útil, estou à disposição. Muito obrigado. Luiz Armando, final do nosso Conexão. A gente volta na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um abraço a você, bom final de semana. Está liberado a partir de agora para a sua cervejinha, que eu sei que você gosta. Bom dia, sim, claro. Bom dia. Recebi o salário aqui do Conecto hoje, estou tranquilo. Abraço para todo mundo, bom final de semana. Esse negócio aqui tem salário? E o meu cachê, que hora que sai? O senhor é que tem que... Nós temos que depois dessa conversa... Né, Luiz? E o meu cachê, rapaz? Conecto.online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.